estava comigo e lembrou-me de um velho provérbio nosso. Ele disse: quando você vai falar 5 minutos, pense 5 dias. Quando você vai falar 5 horas, pense 2 minutos. Olha, eu estou chegando a 2 dias, estou chegando a 1 dia de Nova York, e como sempre fui visitar o túmulo do Reb. E lá eu encontro a inspiração necessária para dirigir algumas palavras a vocês. O meu primeiro encontro com o Reb foi levado pela minha mulher e pelo Rabino Goldman, conforme ele próprio acabou de dizer. Leia foi a primeira da família há 24 anos que foi levada pela Rebbeson. Desde então, fiz contínuas visitas ao Reb, algumas vezes para perguntar, em momentos de indecisão, outras simplesmente para receber o dólar que me dava a direção e a missão que me estava destinada. Mesmo após a sua morte, continuei a visitar o Reb na sua morada final. Para aqueles que já lá foram, sabem que logo depois da porta de entrada podemos ver em uma televisão os sermões e a palavra do Reb. Lá estive na última quinta-feira, e estas foram as palavras que eu ouvi do Reb. Tudo depende da nossa própria determinação. O Reb diz que quando chegamos a 100, devemos ter a ambição de chegarmos a 200. O Reb diz que se já temos 100 instituições de serviço à comunidade, devemos almejar ter 200. Esse caminho, feito pelo esforço de cada um de nós e de todos nós em conjunto, dos homens, das mulheres, dos jovens, das crianças, tudo depende de nossa determinação. Nada vem de graça. Como diziam os mais fracos dos nossos antepassados, durante o êxodo pelo deserto, quando enfrentavam as dificuldades do caminho para a Terra Prometida, diziam eles: por que saímos do Egito? Voltemos para lá. Lá tínhamos tudo de graça. No entanto, o caminho do progresso está no futuro, não está no passado. É preciso continuar o caminho. A verdade está na necessidade do esforço coletivo e, sobretudo, na crença profunda de que estamos aqui para cumprir os mitzvot e exercer a tzedakah, ou seja, os nossos comandos estão embutidos em nós pelo nosso passado. E a justiça é a missão que nos foi conferida e que é o caminho do futuro. Somos um povo pequeno. Muitos tomaram pelo caminho, porém depois de 4.000 anos, continuamos como um povo pequeno. E continuamos com a mesma missão. O importante é a qualidade e não a quantidade. Conheço um professor emérito do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Princeton, o professor Michael Balzer. Ele escreveu um texto na mais influente revista das Relações Internacionais dos Estados Unidos, chamada o Foreign Affairs. Nesse artigo, de nome Humanitarismo, ele advoga que as relações internacionais deveriam ser baseadas na dupla mensagem judaica, a mitzvot e a tzedakah, ou seja, que as regras básicas do humanismo deveriam ser baseadas nos comandos e que a aplicação dos mesmos deveria ser feita pela justiça. O mais importante do artigo do professor Michael Balzer é que ele propõe que essa regra, utilizada há séculos e séculos pelas comunidades judaicas dispersas pelo mundo inteiro, possam ser os alicerces das políticas internacionais num mundo globalizado e que a cada vez depende mais de uma visão de futuro para a sobrevivência da nossa espécie. Somos um pequeno povo, repito, porém, como disse os nossos livros, o importante é a qualidade e não a quantidade. Quando nos foi dado o livre-arbítrio,
foi como se Deus tivesse se limitado a fim de dar lugar à liberdade humana, porém com responsabilidades. Deus criou o homem de acordo com a sua imagem, porém diferente dele. Criaturas livres e independentes, capazes mesmo de violar seus comandos, tal como Adão, quando comeu a fruta do conhecimento, bem como de discutir com ele, como o nosso patriarca Abraão fez antes da destruição de Sodoma. Deus chamou as criaturas humanas como sócios no seu projeto, e essa foi a missão do Rebbe. Dizem os nossos sábios que Deus assim o fez, com a esperança de que a comunidade humana assumisse as suas vidas e as suas responsabilidades, baseadas sempre nos comandos e na justiça. A nossa religião, o nosso povo, nós somos mais do que guardamos mais do que os preceitos éticos. Nós somos mais do que o ritual e celebrações. E, sobretudo, uma maneira de nos relacionarmos, somos, sobretudo, uma maneira de nos relacionarmos com a natureza, com o universo, de determinarmos que essa relação seja apropriada e baseada em justiça. E esses, meus amigos, foram os ensinamentos que aprendi do Rebbe. Obrigado.